Eu não estarei indo a Deus, e se eu não for a Deus, Ele não virá a mim. E se Ele não vir a você, meu filho, pode amontoar dinheiro dentro da sua casa, que o devorador vem e espalha, destrói, vai tudo embora. Filhos dificilmente aprenderão a serem dizimistas se os pais, e principalmente o pai, não for. Sabia que teu filho desde cedo deve ter consciência que você, homem, é dizimista? Eu vejo aqui muitos pais, e graças a Deus por isso, porque eles poderiam dizimar às vezes assim, olha, colocar o dízimo como dízimo familiar, né? Fulano e família. Eu vejo alguns aí, graças a Deus por isso, que eles fazem o seguinte: dizima em nome dele, da esposa, mas dos filhos especifica um por um. Ciclano, Bertano e fulano. Eles têm um objetivo: ensinar o filho desde novo a honrar o Senhor com toda a sua renda. Olha para cá. Isso é responsabilidade de nós, os pais. Nós acabamos de falar aqui de dois, Caim e Abel, oferecendo ao Senhor sacrifícios, oferta, e ofereceram porque o pai ensinou. Nossos filhos aprenderão se ensinar. Não espere pela esposa chamar esposo, não espere pela esposa chamar você para dizimar. Deixa eu dizer mais uma coisa. Nesse período de dificuldade, de crise, que o globo, toda a terra está atravessando, tá? É momento de ser tentado a não dizimar. E às vezes o esposo fica só esperando a esposa dizer assim: que tal se não dizimássemos? Qual que tem que ser a esposa, a posição do marido? Honrar ao Senhor. Há muitos crentes embaraçando, irmãos, e isto aqui é dever nosso. Há muitos lares embaraçando por causa disso. Recebem 50 só. Aí diz: não, deixa eu concluir o salário. Depois não dá conta de dizer. A dificuldade chega. Recebeu de 50 em 50, então dizimo dos 5 em 5. A questão é honrar ao Senhor, incutir isso na mente do filho. Isto é cabível a você, pai. Isto é cabível a nós, maridos. Não espere de forma nenhuma, não espere, pelo amor de Deus, de forma nenhuma, os filhos chamar você para dizimar, ou a esposa chamar você para dizimar. Eu me lembro de uma época que os irmãos podem perguntar ao pastor Sebastião de Alverca, é ele quem conta isso. Quando abrimos lá o trabalho em dificuldade, a igreja ainda não se mantinha. Alguns irmãos naquele período de expectativa, essa obra vai dar alguma coisa ou não. E tem muitos engraçadinhos que ficam enviando dinheiro para o Brasil e dizimando lá. Quando enfrenta problema aqui, procura os pastores: pastores, me ajuda, não sei mais o que e tal. Se faltar dinheiro até para aluguel, procura a igreja. Mas na hora de dizimar, vai dizimar outra terra, lá para não sei onde, está errado. E aí, nessa época, aquela luta, aquela dificuldade, pastor Sebastião me disse: o senhor podia ministrar um estudo aqui sobre dízimos. E lá fui eu, toda segunda-feira. Eu ministrava um culto de estudo em Alverca toda segunda-feira. Os irmãos devem recordar. Lá fui eu, estava falando com os irmãos sobre honrar a Deus. Tá? Porque o que muitas pessoas não percebem é que nós honramos a Deus, adoramos a Deus através dos dízimos e ofertas. Percebe esta expressão: honra ao Senhor. Quando você oferta e dizima, você está honrando a Deus. Não se trata de você estar honrando a igreja, você está honrando aquele que é o dono da igreja. Você está honrando a Deus. E eu comecei a falar sobre essa questão. Dízimos e ofertas como forma de adoração. Adorar a Deus.
dizimando, adorar a Deus ofertando, e fomos prosseguindo o estudo. Passados determinados dias, uma irmã conta um testemunho, uma irmã, olha, depois que o estudo está sendo ministrado aí, Deus vem falando ao meu coração, mas eu continuo com o coração fechado, duro. Isso é um testemunho da irmã. Continuo com o coração fechado, duro, dificuldade, problema, filho estudando lá no Brasil, faculdade, eu tenho que manter, tenho que formar ele, então a melhor coisa é não dizimar. Até que um dia, ela ligou de manhã para o filho, ou durante o dia, não me lembro mais, e ao ligar para o filho, para dizer, filho, eu vou estar enviando tantos euros, viu? Vai chegar em tantos reais. Aí o filho falou para ela, antes de qualquer coisa, mãe, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. E ela falou, diga, pergunte, a senhora está dizimando? O filho lá no Brasil. E ela falou, não, meu filho, por que você está me perguntando isso? Eu vou enviar, não, eu quero saber de uma coisa. Primeiro a senhora me responde, antes de mais nada, a senhora está dizimando? Por que você está me perguntando isso? Mãe, sabe por quê? Porque esta noite eu sonhei que a senhora vinha me entregar o dinheiro para mim fazer, para mim continuar os estudos. Porém, quando a senhora veio me entregar o dinheiro, caiu um envelope de dízimo no chão. E eu que abaixei para pegar o envelope. Quando eu abaixei, eu percebi que o envelope estava vazio. A senhora não está sendo fiel a Deus. Sabe o que eu disse para ela? Isso foi ela testemunhando. Se a senhora não quiser ser fiel a Deus aí nos dízimos, então não precisa, esse curso eu não quero ser formado. Não precisa enviar dinheiro para me formar. Glória a Deus. Graças a Deus. Você está me entendendo, meu Glória a filho? Deus. Aleluia. Sabe o que ela disse lá? Eu dei o braço a torcer. Eu trouxe o dinheiro para a casa do Senhor. Agora só vai dinheiro para lá depois que eu dizimar. Preste-me atenção. O filho precisa ver isso no esposo. E eu repito, no momento da crise, a esposa é mais tendenciosa, ela é mais frágil, é até mais capaz de dizer ao marido, talvez irmã, vocês têm que dizer, mas esse não é o meu caso, graças a Deus, mas na maioria é. Não tem jeito de deixar para dizimar no próximo mês, depois a gente acerta, a gente conversa, vamos lá ver, organizamos depois. Meu querido, se você não conseguiu dizimar esse mês, dificilmente você dizimará no outro, os dois. Você vai embaraçar. E o problema está nisso aqui, você deixou de honrar a Deus. Pastor, eu recebi 300 só, 300 está na mão do patrão, dizime. Só há na Bíblia uma razão que nós podemos fazer prova a Deus, e não é colocá-lo no canto da parede, não. Fazer prova a Deus é em relação a dízimos e ofertas. É quando nós honramos de verdade. Dizer em Malaquias 3, trazei todos os dias, versículos 10, a casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. A prova não é antes, Senhor, eu vou dizimar, e o Senhor vai abrir porta para mim, não. Cale a boca e dizime primeiro. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não enviar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Graças a Deus. Glória a Deus. E por amor de vós, eu repreenderei o devorador. Nunca há como a nossa vida deslanchar se nós não somos fiéis, se nós não honramos a Deus neste ponto aqui. Não queira ser o filho defeituoso depois. Esposa, se o marido não quer dizimar, não concorde com ele, não é para você brigar com ele não, mas diga não, vamos honrar a Deus. Está difícil mesmo, mas você deixar de entregar 50 de dízimo vai solucionar nosso problema, meu velho? Ajude a fé dele. Se ela te chamar para fazer isto, você tem que ter uma posição definida. Eu preciso honrar a Deus. Mas você só recebeu 500, meu querido, mas não é 50 que vai resolver todos os meus problemas. Eu vou honrar ao Senhor.